Sócrates, o primeiro terapeuta, por João Ibaixe Júnior. A atividade filosófica do pensador tinha como objetivo o cuidado com a alma e a busca pelo autoconhecimento. A partir do século V a.C., em razão de situações de mudanças sociopolíticas ocorridas na Grécia, incluindo-se as guerras médicas dos gregos contra os persas e do Peloponeso da Esparta contra Atenas, o foco da filosofia acabou por voltar-se a Atenas, cujo formato das dimensões políticas, financeira, educacional e social encontrava-se melhor estruturado. Foi o período alto da chamada democracia ateniense, que tinha à frente a figura de Péricles e a herança de idealismo dos textos legais deixados principalmente por Solon. Dentre o ideário que se constituía e ao mesmo tempo renovava-se, fez-se presente o valor da educação, considerada como formação cívica, ou seja, como meio de edificação do homem inserido no ambiente da cidade. Todas estas turbulências no seio urbano, que geraram fatos sociais novos, acompanhados de outros anseios, desejos e perspectivas individuais, alteraram o comportamento da vida ativa dos cidadãos e, via de consequência, modificaram a própria atividade contemplativa em seu modo de ser. Com efeito, além do deslocamento geográfico, nasceu um novo foco nas investigações, havendo maior preocupação com temas e assuntos voltados para o homem. Ocorreu inflexão da pergunta filosófica, antes ocupada da physis e agora dirigida para o universo humano. Passou-se assim da pesquisa da natureza para a da política, e esta fez-se acompanhar de maior interesse na indagação sobre o indivíduo e sua relação com a comunidade que o cerca e na qual ele está inserido. Concentraram-se os olhares para as dimensões do viver prático, do cotidiano, das relações ocorridas dia a dia, pelas quais o cidadão sofre e produz efeitos no espaço urbano que ocupa. O ponto central era o questionamento sobre a política e a ética, tendo por eixo a eudaimonia, felicidade, dimensões básicas da filosofia prática. É neste período que se dá a existência de Sócrates, cujo nascimento ocorreu provavelmente no ano 469 a.C., filho de um escultor chamado de Sofronisco e de uma parteira, Fenarete, teve vida moderada, embora tivesse alguns recursos e jamais saiu de Atenas, salvo em viagens de campanhas militares, nas quais reconhecidamente lutou com bravura e de nodo em defesa de seus companheiros e de sua cidade. Teve filhos e foi casado, ao que parece em segundas núpcias, com Xantipa, considerada mulher bastante geniosa, o que, segundo dito pelo próprio Sócrates, teria colaborado muito na construção de sua postura filosófica. Também, ao que parece, cuidava muito de sua saúde e do corpo, por meio de atividades físicas comuns à época, dando valor especial à dança, apesar de ser fisionomicamente muito feio, sendo até mesmo ironizado por isto, fato o qual ele não dava qualquer relevância. Discípulo de Arquelau, que por sua vez o era de Anaximandro, nunca escreveu nada, ao que consta de textos filosóficos, e seus ensinamentos eram transmitidos oralmente aos seus discípulos e outros cidadãos com os quais conversava em praça pública ou na ágora. Durante toda a sua existência, sempre foi bem considerado, a não ser no fim da vida, quando foi acusado de corrupção da juventude e condenado à morte por isso. Pouco tempo depois da morte de Sócrates, ocorrida em 399 a.C., seus acusadores foram punidos pela falsidade de suas acusações e foi erguida em homenagem ao filósofo uma estátua nas proximidades do centro de Atenas, passando ele a ser considerado um de seus filhos mais profícuos e valorosos. Sócrates viveu e morreu conforme e por causa de suas aspirações, suas convicções, suas concepções, enfim, seus ideais. A questão das fontes. Bastante divulgado é o fato de Sócrates nada ter escrito e ter em seus ensinamentos sido transmitidos pela oralidade dialética, como acima mencionado. Seus pensamentos são divulgados por testemunhos, os quais, quando se analisam as fontes, muitas vezes são discordantes e até mesmo opostos.
Todavia, um ponto é fundamental e os estudos modernos demonstram isso. A pesquisa socrática não trata de estabelecer fontes confiáveis ou combinações ecléticas, mas sim de examinar o critério que pode ser definido como a perspectiva do antes e do depois de Sócrates. Com efeito, nota-se a evidência de que a literatura filosófica modificou-se, registrando uma série de novidades de alcance bastante considerável, as quais permaneceram no espírito grego posterior de forma indelével, como irreversíveis e de constante referência. Tais novidades, isto é pacífico e explícito, foram todas elas trazidas ao ambiente filosófico pelo modelo socrático de pesquisa. Sócrates foi o autor inegável de outro modo de apresentação, enfoque e destinação das perguntas sobre o pensar e o conhecer, alterando para sempre a cultura e a postura dos pensadores subsequentes. Sendo um homem de seu tempo, Sócrates acompanhou o questionamento sobre o homem e deu a ele tonalidades permanentes quanto à forma e método da indagação, porque alcançou o fundo do problema que é, para o filósofo, encontrar o ser do indivíduo em todas suas dimensões. Nisto, superando os então chamados sofistas, contemporâneos dele e também preocupados com a questão humana, mas atentos a outros aspectos, como se verá a seguir. O pensamento de Sócrates é passível de reconstrução por sua conjuntura e por essa perspectiva pode-se verificar o peso decisivo do filósofo na elaboração e desenvolvimento da tradição grega posterior. Os sofistas. Não se pode falar de Sócrates sem antes se referir a um grupo de pensadores contemporâneos dele que ficou conhecido como sofistas. Na antiguidade, o conteúdo semântico era totalmente outro. O sentido original do termo traduzia o significado de sábio, especialista em saber, possuidor de saber. Portanto, bem ao contrário de atualmente, era algo absolutamente positivo. Fulcro de toda a questão é o fato dos sofistas pretenderem saber e ensinar tudo e certamente qualquer coisa, sob qualquer ângulo, seja como tese ou antítese. Para o sofista, a verdade é tudo aquilo que é falado, porque o falado é pensado e logo é ser. Pensar é a síntese de toda atividade humana, e como não importa mais a physis, mas a eudaimonia, e esta é referente ao homem, o pensamento falado é o ápice da felicidade, a qual, por sua vez, realiza-se na comunidade e, portanto, desenvolve e fortalece a democracia. Falar livremente todo o pensamento é o gesto político mais importante, porque configura a mais alta expressão da sabedoria, desde que o falar siga as regras do discurso retoricamente perfeito, justamente a matéria que os sofistas melhor dominavam. A sofística move-se no âmbito meramente retórico, mas eficaz, porque importava apenas o dizer bem, euleguem, ação puramente humana. Assim, o homem é a medida de todas as coisas, como disse Protágoras. Os sofistas não eram considerados por Sócrates como filósofos, porque destes só tinham a aparência e não o conteúdo real. Aparentavam os sofistas ser o que jamais foram nem nunca seriam, porque não eram movidos pelo exclusivo ideal do filósofo, o amor incondicional à sabedoria, sem a certeza de algum dia alcançá-la. Sócrates era o inimigo número 1 dos sofistas, e foram estes os arquitetos de sua acusação e morte, porque não puderam suportar a essência da humildade socrática, a efetiva e única via da verdade real, saber-se que nada se sabe. Ao ter ciência de que nada sabia, Sócrates acabava por saber mais que os sofistas, pois trabalhava pelo amor consciente e racional, porém, ao mesmo tempo, apaixonado e sentimental na constante e eterna busca da sabedoria, atividade que era trabalhosa e remunerada, não por pecúnia, mas pelo prazer recôndito de a cada passo aproximar-se mais e mais do conhecimento de si mesmo.
A doutrina socrática. A primeira contribuição de Sócrates é, como acima mencionado, o deslocamento da problemática filosófica da pesquisa da natureza para a investigação sobre o homem. Contudo, sua preocupação é muito mais acurada, pois envolve a compreensão da interioridade, elemento novo como pergunta filosófica e também novo como percurso das investigações. O ponto de partida é a inscrição do Templo de Delfos, cuja mensagem reconhece-te a ti mesmo, gnose auton, fornece o eixo do pensamento socrático. Em visita ao local, Sócrates ouviu do oráculo a informação de que ele era o homem mais sábio da Grécia, a qual retrucou o pensador ser aquele que nada sabia, tendo apenas convicção de sua ignorância. A partir daí passa a questionar todos os seus concidadãos e contemporâneos que com ele cruzam sobre as coisas que ele ignora. Com esse modelo de perguntas e respostas, o que vem à tona é o fato de ninguém efetivamente saber nada, porém todos desconhecem a respectiva ignorância, que não é sobre o tema específico, mas sim sobre a consciência de não saber. Ninguém a tem, logo Sócrates, por possuí-la, é o homem mais sábio do mundo. Nunca, todavia, Sócrates se arvorou na condição de sábio. Ao contrário, sempre conservou a humildade ao seu lado, abraçada à ciência sobre a limitação da condição humana. O método socrático era o da indagação, a qual, aproveitando a resposta oferecida, seguia-se nova pergunta até chegar-se a um ponto definitivo que era aceito por ter sido totalmente trabalhado ou refutado por ser inaceitavelmente absurdo. Denominava-se maiêutica, significando a arte da parteira, meio kne, ou seja, uma metáfora para a técnica ou arte de fazer dar à luz os conhecimentos que nasciam da mente dos que com ele dialogavam. Isto exigia um percurso indutivo a partir de casos concretos e individuais até se alcançar uma definição universal que abrangesse todos os casos analógicos. Na questão do método, também Sócrates se impõe contra os sofistas, pois não faz uso da retórica como arte argumentativa, vale dizer, de um discurso construído para convencer, mas antes parte de um diálogo, oposição de ideias, dualidade de discursos que, confrontando-se, vão sendo desenhados, tomando forma pelo próprio conflito de opostos, como que lapidados para o encontro da verdade, a qual deixa a esfera do discurso e retorna para o ambiente do ser. Ao fim, o discurso dialógico é superado e abandonado, restando apenas a verdade alcançada sobre aquilo que se discutiu, que, sendo o limite possível daquele tema, torna-se sua definição universal. Lembre-se de que definir é limitar o universo de uma coisa, e também sua essência, aquilo que a coisa é. Com Sócrates, a filosofia volta a ocupar-se do ser essencial das coisas. Esta preocupação havia sido abandonada pelos sofistas. A dialética socrática retoma a preocupação com o homem no âmbito de sua formação e não de seu convencimento. Há uma união entre método e objeto de pesquisa, que é o próprio ser humano. O método de Sócrates seria vazio se ele não tivesse como ponto central de suas investigações o ser humano. Para dizer melhor, a essência do ser humano, que é sua alma, psique. Sócrates é o primeiro pensador a ocupar-se da alma ou do cuidado da alma, psique e mileias, porque a alma seria a essência do ser humano. Somente com Sócrates é que a reflexão sobre o ser do homem, a alma, toma importância. É por isto que se fala que seu método é de ordem ética e educativa, e somente em segundo plano é lógico e gnosiológico. Argumentos bem construídos e a pesquisa sobre a natureza dão lugar a questões sobre como ocorre a formação humana e seu comportamento consigo mesmo e com os demais. Cuidar da alma é conhecer-se a si mesmo, e é o máximo conhecimento que o homem pode alcançar. Enquanto cuida da alma, o homem adquire conhecimento e, via de consequência, virtude. A virtude caminha junto do conhecimento. Virtuoso é o homem que busca o conhecimento, porque assim ele descobre sua efetiva natureza,
aquilo para a qual ele nasceu propriamente. A virtude socrática é a constante busca do conhecimento, assim, a expressão equivalente de virtude em grego, aretes, assume seu significado mais apropriado, que é constante atuação para o melhor. A virtude para Sócrates não é algo estático que se tem ou não, mas algo que se constrói e se desenvolve mediante o constante cuidado da alma em conhecer-se a si mesma. Diante disto, pode-se arriscar classificar Sócrates como o primeiro psicoterapeuta, pois sua atividade filosófica visava justamente ao constante cuidado da alma ou à contínua terapia da alma, a psique terapeutique, a qual, por sua vez, objetivava a felicidade humana a se realizar sempre no espaço político, por meio da incessante busca do conhecimento. Com esta perspectiva, Sócrates modifica todo o pensar grego e introduz uma problemática, a investigação da alma humana, que se estenderá até o fim da antiguidade.